Olá, meus amigos, muito bom dia. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. E hoje o assunto é muito interessante, vocês vão ver. Aliás, vocês estão vendo ao meu lado já o motivo dessa entrevista. Mas hoje o assunto vai ser sucessão familiar. E a sucessão familiar no Brasil, segundo um material que eu li, ela, na maioria das vezes, a sucessão familiar naufraga, quer dizer, quando vai mudar do pai para o filho, acaba dando tudo errado, as pessoas brigam e a coisa não vai para frente. Só com a título de exemplo, eu não vou dar os nomes, mas, por exemplo, neste momento, duas grandes empresas jornalísticas, né, ambas estão brigando na justiça. Quer dizer, uma sucessão familiar que não deu certo. Mas não é o caso aqui. Aqui parece que deu certo. E quem está aí ao meu lado, que vocês veem, é a presidente da Beckhäuser. Trata-se da CEO Mariana Beckhäuser, que é assim que se pronuncia o nome dela. No meio entre o primeiro e o terceiro nome, ela tem uma ascendência italiana, que é o Soletti. Soletti só pode ser italiano. Beckhäuser pode ser alemão e tal, mas Soletti não tem erro. Mariana, muito bom dia, boa tarde, prazer em te ver. Tanto tempo que a gente não se vê, eu estava me preparando para ir para uma festa em Maringá, que é uma cidade que eu adoro, e a pandemia acabou com a graça e não fui aí para Maringá. Dar um abraço em você e no seu José Carlos, evidentemente. E quem mais quisesse, né? Eu sou muito abraçador. Bem, sucessão familiar. Como é que começou essa história? Isso não é feito no curto prazo, isso demora um pouco. Conta pra gente como é que começou, como é que vocês resolveram fazer. Eu fiquei interessado, porque no texto que eu recebi, fala em algum momento que você pediu uma consultoria antroposófica. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você explica. Muito boa tarde. Vamos lá, tudo bem, Regi? Quanto tempo mesmo? Também estava com saudade de te ver, de falar contigo. E espero eu que o ano que vem dê para a gente resolver esse problema de poder vir aqui em Maringá dar um abraço pessoalmente, conhecer a Fábrica Nova, conhecer nossa casa. O time aumentou, a história aumentou um pouquinho da última vez que você esteve aqui. Você esteve com a gente nos 40 anos, né? O ano passado a gente fechou 50 anos, então tem um pouquinho mais de água aí debaixo da ponte. Bom, a história da sucessão aqui, eu falo que eu me considero bastante sortuda, porque a gente tem pioneiros, que é como a gente chama, justamente por causa da antroposofia. Já te conto um pouco de onde surgiu isso, e chegou tudo meio um pouco junto. Eu tenho a sorte de ter pioneiros que têm a visão e conseguem colocar a preocupação com o futuro do negócio na frente. É mais ou menos igual ao filho, né? Pai e mãe sempre querem que o filho dê certo, que vá bem, que faça alguma coisa que gosta, que se dê bem profissionalmente e tal. E a empresa é a mesma coisa, né? Um filho para quem criou, no caso de uma empresa familiar. Mas, às vezes, a gente se apega tanto a algumas coisas que a gente, né, isso acontece, infelizmente, em muitas empresas, que a gente não consegue deixar o filho dar o próximo passo de evolução. E eu tenho a sorte de ter, né, meu pai, principalmente, que era o presidente da empresa desde 78, ele assumiu a operação, mas em 80 é o marco de fundação da empresa atual, que já é uma segunda/terceira geração. Então, a Beckhäuser lá atrás passou por uma sucessão frustrada também. Meus avós começaram em 70, foi o primeiro equipamento, e aí meus avós se separaram. A minha avó ficou com o negócio, mas não conseguiu tocar, entrou em muita dívida, enfim, a empresa quebrou. E aí meu pai e meu tio, minha mãe e o Celso, que são sócios hoje, deram conta enfim, se organizaram, trabalharam para pagar as contas, encerrar e recomeçaram, que era o que eles sabiam fazer. Mas dependeu, assim, eles não tiveram planejamento sucessório, tiveram que fazer na marra, e isso acontece também em muitas organizações, né? Morre alguém, por exemplo, é o mais comum, e aí é que a gente vai pensar quem é que toca, como é que toca. Então, a gente começou a falar disso antes. Quando eu decidi vir para a empresa, eu me formei, primeiro, acho que eu já te contei isso, provavelmente, assim, a minha decisão era: não quero trabalhar com meu pai, porque vai parecer que eu não fiz nada por mim na vida, né? Você se formou em quê? Eu formei em Relações Públicas, Comunicação Social. Ok. E aí,
Ah. Mesmo curso, a mesma base de curso teu, né? Nós estamos ali na comunicação, habilitação RP e jornalismo. A gente estudava junto com o pessoal de jornalismo, inclusive, algumas disciplinas. E um pouco depois que eu me formei, 2 anos depois que eu me formei, me caiu uma ficha de que eu já estava no mercado de trabalho, me caiu uma ficha de que na empresa da família eu teria mais espaço, mais oportunidade de propor coisas, de influenciar num caminho que era algo que já me incomodava um pouco, uma visão de empresa. Parece que assim, empresa é feita para dar lucro para o sócio e essa coisa do patrão explora empregado, aquilo para mim não casava muito. Meus trabalhos na faculdade era tudo em ONG, em coisa beneficente. Eu falava, por que a ONG tem que fazer bem e a empresa tem que, né, explorar, tirar o couro e concentrar lucro? Então, e eu fui reencontrar isso na história muito tempo depois, que é uma visão que está ligada com o que a gente olha hoje para o impacto do negócio, impacto socioambiental, enfim. Então, a gente começa a sucessão com a vinda de mais filhos para dentro do negócio. Então, eu vim em 2005, o Celso, que é sócio, já tinha 2 filhos no negócio, o Marcos e o Robson, e o meu tio Antônio, que hoje não é mais sócio, na época também tinha o Gustavo, que já estava na empresa, e um pouco depois entrou o Fábio. O terceiro filho dele também trabalhou um tempo e saiu, o Ricardo. E depois de mim, uns 1 a 2 anos depois de mim, veio meu irmão, o Thiago, que você conheceu também. Então, assim, começou a ficar filho demais, e era diferente do alinhamento que os pais tinham, né? A geração anterior, assim, eles passaram por tanta coisa, por tanto desafio, momentos difíceis mesmo juntos, que eles mais ou menos assim, eles se olhavam, se entendiam. Só que eles foram fazendo o caminho, lidando do jeito deles, mas sem conversar muito, né? Cada um, eles se complementavam. Meu pai era o cara que puxava o negócio, você conhece também já um pouquinho bem, seu José Carlos, então é por aqui que nós vamos, assim, um cara de uma visão, né, incrível. Eu falo que ele enxerga o que a maioria das pessoas ainda não está vendo. Ele começou a falar de bem-estar animal em 90 e pouquinho, dentro da indústria de equipamento. Isso não era, estava lá na academia e ainda muito pouco, né? E como a gente já caminhou hoje para uma visão mais aberta para esse tema. Então, eles foram, levaram o negócio, deu certo, mas também causou sofrimentos. Eles nunca brigaram, mas tinha assim, né? Tinha um carregando uma carga, às vezes pesada demais, da decisão pelo todo, tinha outro que não conseguia participar muito da decisão. Então, quando eu cheguei, isso foi muito rápido. Eu entrei pela minha área de comunicação, fui estruturar uma área de marketing, mas muito rápido eu percebi que é isso, não estava saudável. Não tinha uma briga, mas não estava saudável. E aí eu fui puxando, assim, foi um papel que eu sempre fiz, de puxar para a gente conversar sobre. Então, 2006, eu vim em 2005 para a organização, em 2006 a gente começou a conversar sobre alinhamento societário. Então, a gente precisa entender para onde nós estamos indo juntos, a gente precisa, né, ter uns combinados de como as coisas vão funcionar. E foi um processo bem lento, a gente tentou uma consultoria que foi frustrada, assim, começou, mas deu errado. 2007, eles pararam o trabalho, não tocaram o trabalho até o final, a gente começou um acordo societário, parou no meio, então gera um movimento, principalmente para quem estava acostumado a fazer, né, para os pioneiros, não, a gente tem que resolver os nossos problemas, essa história de os outros terem que vir aqui resolver não dá certo, então recua, e aí a gente foi conseguir retomar lá em 2011 para 2012, 2011 a gente foi conhecer esse trabalho, essa tal da antroposofia. A minha irmã, na época mais nova, trabalhava na Natura, tinha um chefe que era muito voltado para o desenvolvimento de pessoas, conversava muito com o time sobre, ela contava sobre a gente, sobre a empresa da família e tal, e contou o momento que a gente estava, sempre tem, né, os conflitos que não são, mesmo quando não é briga, tem uma dificuldade de separar os chapéus do que é família, o que é negócio, o jeito de lidar de um e de outro, você leva o problema de casa para a empresa, da empresa para casa, enfim. E conversando sobre isso, esse cara indicou para ela a Digo, que é uma consultoria antroposófica, que nasceu para formar executivos, consultores na época da Price,
que era até hoje uma das referências em consultoria no mundo, na época do bug do milênio, que eles tinham o ferramental técnico formidável, mas estavam esbarrando na dificuldade de lidar com as relações, com as pessoas, para fazer as coisas funcionarem. E aí a antroposofia, ela nasceu com o Steiner, talvez você já tenha visto algumas coisas, escolas Waldorf, cosmética e medicamentos Veleda, são linhas antroposóficas, a agricultura biodinâmica, que está mais perto aí da nossa praia do agro, então são ramificações que partem da antroposofia, mas a base dela é olhar o desenvolvimento, olhar as coisas a partir do ser humano, e inclusive as organizações são olhadas como um organismo vivo também. Então, olha para a gente como fases de desenvolvimento e a gente se desenvolvendo através de crises. Então, tem um estudo muito forte com base em biografias, né, de olhar essas crises que a gente passa e como é que a gente se desenvolve. A história de cada um é diferente, os desafios são diferentes, mas a gente tem algumas coisas que são comuns. E nas empresas, a mesma coisa, a gente também passa por fases. Então, para nós foi um encontro assim, muito forte, porque era esse olhar para mundo corporativo, a gente precisa olhar para planejamento estratégico, eu preciso botar foco em resultado, precisa processualizar a empresa para ela poder crescer, só que combinou mais com o nosso jeito, né, mais orgânico, mais essa coisa do familiar, do cuidado com as pessoas, enfim. E aí a gente engatou, eu fui fazer uma formação, depois meu irmão também, a gente foi fazer curso de formação para entender o que é ser herdeiro, que não é a mesma coisa que ser sucessor, né? E a gente trouxe, então, um trabalho de consultoria com esse grupo para dentro, para nos ajudar nessa caminhada. E foi um trabalho longo e de muito diálogo, né? A gente trouxe, assim, todos os filhos, independente de estarem ou não trabalhando no negócio, as esposas, mesmo as que nunca trabalharam diretamente no negócio, veio todo mundo para a roda para a gente conseguir olhar junto para onde que nós estamos olhando. E aí, no meio desse processo, a gente teve decisões importantes que precisaram ser tomadas, né? Inclusive uma separação de sociedade com o meu tio, que é uma coisa doída, que em muitas empresas vira uma briga que às vezes mata o próprio negócio, e para nós foi simplesmente pela grandeza deles, né, dessa geração, a capacidade de olhar para isso e entender que a empresa seguir para eles era o mais importante, e a gente não estava sonhando junto, não estava, meu pai, meu tio tinham visões diferentes, vontades diferentes, nós e os primos tínhamos engajamentos diferentes, então a gente chegou à conclusão de que não ia ser saudável seguir junto, e a gente buscou, então a gente sempre teve muita ajuda externa, teve essa ajuda da DIGO, né, com a consultoria. Depois, nesse momento, a gente trouxe uma consultoria financeira também, um olhar estratégico para a questão financeira do negócio, para olhar para valuation, para olhar, enfim, pôr a coisa um pouco mais em números, organizar melhor. Então, a gente teve essa tomada de decisão. Nesse momento que a gente separou a sociedade, eu já estava num papel de, digamos, trainee de presidente, a gente já tinha feito a escolha da sucessão, mas você vê, isso eu estou falando em 2016 já. Foi uma boa caminhada até chegar lá, a gente começa a conversar sobre, mas até a gente tomar, né, as decisões. Então, eu fui indicada pelo Conselho de Sócios para ser preparada para a sucessão. No meio do caminho, um pouquinho antes disso, o meu irmão tinha decidido sair da operação, porque para ele não estava saudável também tudo junto, misturado, empresa, família, ele queria experimentar outras coisas. Ele está com a gente até hoje, numa esfera mais estratégica de trocas. A reunião que eu estava antes de entrar aqui contigo, ele estava participando. Então, quando a gente olha mais visão de futuro e questões estratégicas, ele vem, mas ele não está no operacional. Mas para a gente conseguir tomar essas decisões e trabalhar isso de uma forma mais tranquila, apesar de ter, né, os sofrimentos aí no caminho, a ajuda externa foi fundamental. Ter esse olhar de fora, ouvir experiências de outras empresas, enfim. É uma coisa muito mais complicada do que eu estava imaginando. Mas vamos a um intervalinho e a gente volta já. Depois do intervalo, eu vou perguntar se para ser presidente da Beckhauser, você, entre outras muitas coisas, você aprendeu
a afiar o serrote pelo ouvido, tá bom? Gente, eu converso com a Mariana Beckhäuser, da empresa Beckhäuser. Depois, se der tempo, a gente explica o Beckhäuser e o Beckhäuser. E nós voltamos já já. Daqui um minutinho eu estou de volta. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso hoje com a presidente da Beckhäuser, que é uma empresa tradicional, com equipamentos para contenção, balança, enfim. Nós vamos falar em algum momento dos equipamentos. Mas a Mariana está conversando e explicando todo o processo bem complexo da sucessão familiar, né? Tem que ter consenso, ela foi escolhida, foi treinada, e antes do intervalo eu perguntei, porque eu li isso aí que o fantástico José Carlos disse que ele aprendeu a afiar o serrote pelo ouvido, é que nem gente que toca instrumentos de ouvido. Você aprendeu a afiar serrote, Mariana? Até hoje, não sei, né? Mas o legal é que isso é um ponto, né? A gente está rindo aqui, mas é um ponto super importante também, né? Eu falei do apoio externo e do diálogo, mas acho que uma outra coisa que frustra muitas sucessões é a pessoa que vem, né? Como eu, no papel que eu tô, tentar se igualar ou repetir o sucedido. E nunca é, porque cada um é único, né? A gente tem um papel diferente, a gente tem fortalezas diferentes, tem habilidades diferentes, e o negócio, o mundo está em momentos diferentes, pedindo outras coisas também. Então, se a Mariana se dedicasse a aprender a escutar o serrote, é lógico que isso, né, para o José Carlos, pode gerar insegurança, frustrações no momento que eu não olho como ele olharia, né? Eu não consigo entrar na fábrica e ouvir o barulho de uma máquina e falar se a máquina tem um problema X ou Y ou Z, né? Eu não tenho esse olhar da mecânica tão forte, que é um traço muito marcante no DNA. A história da Beckhäuser é contada pela inovação nos equipamentos de contenção, né? Por trazer coisas novas, tal. Então, meu pai é muito focado no produto. E eu não tenho isso. Obviamente, eu olho, aprendo, me esforço para acompanhar, tem que ter um tanto, né? Quem faz gestão, você tem que ter um pouco do generalista, assim como eu tive que ralar um tanto para aprender a falar dessa coisa de números, finanças, olhar uma DRE, ler um balanço, que também não é o meu natural, mas o que faz, eu acho, dá certo, né? O que ajuda no processo sucessório é quando a gente consegue reconhecer o que é que a gente tem que trazer. Então, por que é a Mariana que está nesse lugar? Por que sou eu que estou ali para pegar o bastão? O que está sendo reconhecido em mim? O que eu tenho para trazer para esse negócio para perenizar, né? Para honrar o legado que eu estou recebendo dos meus pioneiros e para permitir que essa história continue. Então, esse foi um exercício também de olhar para mim e entender que tudo bem, eu não vou saber afiar o dente do serrote pelo ouvido, mas eu vou saber olhar para as pessoas e entender nos sinais o que está pegando ali. Então, esse componente do gestão de pessoas, do ampliar e do construir junto com o time é uma coisa que vem muito mais forte comigo, e é o que o negócio, de alguma forma, estava pedindo nesse momento também. Tem uma frase do José Carlos que me impressionou, porque eu acho que ela é uma síntese. O Zé Carlos é uma figuraça, mas enfim, ele disse no texto que eu li que quando você vai fazer a sucessão, o pioneiro, vai para usar o termo que você usa aí, não pode ficar assustado, tem que transferir confiança. Essa é a grandeza da transição. É uma frase que sintetiza. Não sei o que você acha, mas eu gostei dessa frase. Sem dúvida. Porque a sucessão só acontece se quem tem esse bastão na mão tem essa grandeza de olhar, de se importar mais com esse filho que tem que seguir e de permitir, né? Se ele não confiar e não permitir o caminho, não tem opção. É um jogo de confiar e ao mesmo tempo de conquistar confiança por quem está chegando e de respeitar esse legado, né? Então eu sempre falo com o meu time aqui que o meu papel é muito equilibrar
essa coisa do time operacional, da gestão do prático com os pioneiros, com a história, e a minha base são os valores, que vêm muito dos pioneiros, né? Então, se a gente não cuidar desse legado dos valores, porque a empresa familiar, é lógico que a gente traz tintas novas, a gente traz componentes, a gente aumenta algumas coisas, mas a gente tem que lembrar que sempre tem um cerne ali no DNA do para que a gente está no mundo e quais são os valores que fazem, que nos apoiam numa tomada de decisão difícil. Isso não muda radicalmente. Se a gente desrespeita esses valores, a gente mata o negócio também, né? Tem histórias icônicas, aí você pegar a história da Sadia, por exemplo, né? O problema que eles tiveram lá atrás foi um desvio de perder o foco no propósito. Ela era uma empresa de alimentos e eles entraram no negócio de dinheiro, né? De ganhar dinheiro com dinheiro e perdeu o cerne do negócio. Então, tem o confiar e tem o honrar essa confiança e entregar também, que é a responsabilidade da geração que chega, né? Uhum. Essa história que você citou aí ainda não acabou, viu? Ela continua rolando. Mas isso é um outro tema. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, aqui na família, aqui as pessoas vão num médico antroposófico. E quando você vai se consultar lá, você tem que tirar o dia, porque ele fica 2 horas conversando, tentando te entender, sabendo teus hábitos, que é um pouco o que você falou no primeiro bloco. Você, por exemplo, você está pegando uma empresa que tem tradição, uma empresa grande no setor, e o mundo, você vê, hoje eu fazia um programa de televisão, hoje eu estou aqui na minha casa em São Paulo, você está em Maringá. O mundo está mudando muito depressa. Como é que você... eu imagino que você deve estar conversando muito aí, porque para a tua empresa também deve ter mudado um bocado de coisa. Como é que vocês estão fazendo? É na base da conversa, não? Da antrosotopia, sei lá, agora me enrolei, antrosofobia, sei lá. Mas na base do diálogo, tem que ser na conversa. Muito, muito. A gente tem exercitado muito antes, né? O tá mudando, e para a gente em especial, né? A gente tomou uma decisão de mudança de cidade da empresa. Então, a gente nasceu em Paranavaí, a empresa fez 50 anos no mesmo endereço. E aí a gente olhando nesse trajeto aí de preparação de sucessão, de olhar para o futuro, para onde a gente quer que o negócio vá e tal, a gente tomou uma decisão que foi muito difícil, né, de mudar de cidade, olhando justamente para o que o negócio pede para os passos de futuro, o que a gente precisa para crescer, enfim. E aí a gente se mudou em janeiro de 2020, em março entrou pandemia, cancelamos a festa de inauguração, você estava, né, com a malinha pronta para vir, enfim. Então, para a gente foi um turbilhão, assim, foi uma... Eu uso a imagem que é quando você está na praia, assim, vem uma onda, a hora que você levanta a cabeça já vem a outra. Não dá tempo de... né, a gente estava sentando a operação pandemia. Março, em maio, a gente teve um pico de vendas do triplo do mês médio mensal. E a hora que entrou a pandemia, a gente aperta as torneiras, vamos revisar orçamento, onde que dá para segurar, porque o negócio vai ficar feio. E ao contrário, né? O agro deu um salto, porque a gente está suprindo carência de outros lugares com produção de alimento. Eu acho que tem um pouco a ver com o produtor ter ido mais para dentro da fazenda também, para o nosso negócio em si, que é a infraestrutura, que é igual você olhar para o sofá de casa, móveis de escritório para dentro de casa, que acabou vendendo muito nesse período. Então, assim, a gente teve um pico de venda, a gente teve que praticamente reinventar o processo dentro do ano que a gente tinha acabado de se mudar. Então, assim, é um turbilhão de demanda tão grande que era impossível se planejar para isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tivesse tido esse trabalho de planejamento e de preparação para o time, que sim, foi muito diálogo, né? A gente começou a conversar sobre a história de preparação de sucessão, alinhamento societário, eu te falei, lá em 2006 a gente começa a tentar e dá um intervalo, mas a gente sempre um pouquinho ali no meio do caminho, em 2011 a gente retomou uma trajetória que a gente não parou mais, e aí cada vez mais envolvendo o time, envolvendo mais pessoas. E nesse momento a gente reconhecer as necessidades diferentes que as pessoas têm, né? O que apareceu, tem uma parte do time no remoto, a gente teve que parar a operação, aí volta.
mas como é que usa transporte público e máscara, e, enfim, a gente tem conversado muito, apesar da dificuldade né, não dá para ser o ao vivo, mas a gente tem criado mecanismos para tentar estar atento e ouvindo o máximo possível as pessoas para moldar a operação junto com o time para o que essas pessoas precisam, as pessoas que constroem isso todo dia com a gente, né? Então tá bom, vamos a um outro intervalo. Eu converso com a Mariana Beckhauser, presidente da Beckhauser, e falando da sucessão familiar, é uma história e tanto, viu? Nós voltamos já, até já. Eu converso hoje com a presidente da Beckhauser, Mariana Beckhauser, contou para a gente como é que foi o processo de sucessão familiar, bem sucedido, e olha que não faltou obstáculos. Teve mudança de cidade, saíram depois de 50 anos de Paranavaí, foram para Maringá. Mais uma vez, Paranavaí eu conheço mal, Maringá eu conheço bem, acho uma cidade planejada maravilhosa. É um lugar assim para se morar, não sei para trabalhar, mas para morar com certeza. E no meio disso tudo veio a pandemia. Quer dizer, a Mariana, se for fazer aquela... Eu gosto daquela coisa da Olimpíada, que anda de bicicleta, nada, corre. A Mariana deve ter feito isso no último ano ou nos últimos 2 anos. Mas a Beckhauser, além do bem-estar animal, que foi um pensamento que ela explicou aí em 1900 e não sei quando, que o Zé Carlos, que já começou a falar nisso, a Beckhauser tem uma tradição em inovação. Então, agora, esse bloco eu queria falar com a Mariana um pouco a nova fábrica, deve estar... É aquela coisa, foi feita para ser uma fábrica mais enxuta, digamos assim, não é aquela coisa que tem um puxadinho aqui, outro puxadinho ali. Queria que você falasse dos planos, projetos aí para frente agora, porque uma hora essa Delta vai desaparecer. Espero que não apareça a Zeta. Mariana, com você. Esperemos que sim, mas é muito forte para a gente, e a gente está justamente nesse momento trabalhando aqui a cultura da inovação, falando sobre isso, a cultura da inovação, que é um dos pilares do nosso negócio, e a gente sempre aterrou isso muito no produto. A gente fala em inovar, já pensa no equipamento, que novidade que a gente vai trazer em equipamento, e a gente está num momento nos últimos anos que a gente olhou muito para a inovação em outros aspectos, em outros lugares. Então, a gente até desacelerou algumas coisas do olhar para o equipamento, ou só para o equipamento, e colocou muito esse foco de olhar para o nosso processo. A Fábrica Nova trouxe assim, né, o olhar para a inovação em processo, desde da busca de produtividade, de melhoria de ergonomia, de conforto para as pessoas e segurança no trabalho, quanto para o impacto ambiental que a gente está gerando com o nosso próprio processo. Por exemplo, eu tenho a fábrica toda, a gente usa coleta de água de chuva, energia solar, a gente tem um espaço integrado com praça, com árvores, com jardim dentro do espaço que tem para a equipe ter essa convivência também com a natureza. A gente tem falado disso muito com o time. E nada, você estava brincando com a sopa de letrinhas aí do trava-língua da antroposofia, mas assim, trazer essas ideias que parecem que não combinam muito com o mundo corporativo tradicionalmente, né? Mas para que você vai no médico, você vai levar 2 horas, é mais ou menos a mesma coisa com a empresa, né? Para que você quer saber da vida, que momento de vida que a pessoa tá? A pessoa é a pessoa, a hora que bota o crachá muda, né? Assim, meio que o discurso, né, no mundo corporativo padrão, e a gente trazer esse tipo de elemento para dentro também é inovação. A gente olhar para a forma de comercialização, nós mudamos o nosso modelo comercial nesse trajeto todo aí também. A gente tem hoje poucos representantes comerciais, a gente pivotou para sistema de distribuição, porque a gente queria estar mais perto do cliente, principalmente para o atendimento de serviços. Então, hoje a gente tem, nem tenho a conta na cabeça, mas acho que entre 15 e 20 pontos
Quer dizer, a gente reduziu a quantidade de pontos, mas são pontos com atendimento completo para estar lá perto do cliente, que tem o serviço, que tem a peça de reposição. Então, tudo isso é inovação vista, né, por uma outra ótica. A gente tem trabalhado muito isso com o time desse entendimento da inovação para além do produto. Obviamente que o produto também não para, as cabecinhas estão ali trabalhando, a gente tem sempre alguns projetos rodando em paralelo, alguns em parceria, que é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar também. Tem bastante coisa para sair do forno. Então tem segredos, né? Segredos. Então, agora você ficou, tá batendo sol agora tá aí onde você mesmo. Tá. Agora tem uma hora que você fica toda iluminada, tem uma hora que fica no escuro. Mas isso é o programa, é o novo estilo. É o novo estilo de programa. Bom, Mariana, e esse ano agora, por exemplo, esse ano já estamos no meio, né? Esse ano vai ser um ano positivo, quer dizer, vocês vão obter resultados positivos, porque pelo que eu tenho lido aí nos jornais de economia, as empresas abertas, não é o caso da Beck-House, elas estão apresentando números que os analistas consideram fortes, quer dizer, a economia não está parada, apesar da pandemia. Aí é a mesma coisa. Eu acho que em especial no agro, né, de novo, no ano passado a gente cresceu mais de 30%, não era nosso planejamento, e esse ano a gente projetou repetir o ano passado, só que com uma distribuição mais equilibrada, mas a gente já está acima um pouco do que a gente fez no ano passado. Então, assim, o mercado realmente está num momento muito bom, né, é um paradoxo com essa situação toda da pandemia, mas talvez ao mesmo tempo, assim, apesar de paradoxal por um aspecto, ele traz um entendimento do que a gente faz, nós estamos produzindo comida, né, alimento, a gente está conectado com essa cadeia de produção de alimento, então o quanto isso numa situação extrema como uma pandemia ganha força e importância, né, porque é uma cadeia que realmente não pode parar e também tem um outro acordar aí, que eu tenho sentido muito forte nas pessoas, de entender que o planeta, esse recurso físico que a gente tem aqui, também é finito e precisa ser cuidado para a gente. Não adianta a gente continuar no ritmo explorar, de só tirar. Isso precisa fazer um caminho de consciência, de se conectar com, então, que cadeia é essa de produção de alimento que eu estou alimentando com o meu dinheiro, né? Como é que isso está sendo feito? Como é que isso pode ser feito melhor? Como é que a gente faz com mais equilíbrio, com mais sustentabilidade, enfim, para a gente poder falar para muitos anos para frente. Eu acho que isso fortalece bastante a gente aproveitar também esse momento de mercado agro mais forte num cenário tão difícil. Tem duas coisas, nosso tempo já acabou, já passou dos 30 minutos faz tempo, que agora é a nova Mariana, a Mariana antroposófica. Mas duas coisas que eu acho que tem a ver com a tua explicação. A primeira é que o pecuarista investe quando ele está ganhando mais. A arroba deu uma bela melhorada nos últimos anos, né? Foi a 300, 330. Pior para mim, que gosta de carne, vai no açougue. Mas, enfim, os custos também subiram bastante. E a segunda coisa, que eu não sei se vocês falam aí, mas pelo visto tem falado, e quando eu puder, vou dar uma visitada aí para conhecer, a antroposofia e a fábrica da Beck-House. Fiz um programa esplêndido aqui, não é o único, sobre economia circular, ou bioeconomia. Já é realidade, não é que vai ser. Já tem coisas aqui no Brasil de bioeconomia, como integração lavoura, pecuária, floresta, enfim. Então, acho que é um outro mundo. Uma jovem como você é que vai ter que construir esse mundo. Eu só vou olhar, porque eu já trabalhei muito. Eu já também não estou tão jovens assim, não, já é outra geração. Eu estou ajudando a trazer essa moçada agora mais nova que eu e ajudando a conduzir, porque a construção desse futuro aí, a gente está fazendo hoje, lógico, né? Mas tem a geração nova que vem por aí, está anos-luz na nossa frente, o chip já vem modificado já. Não, a geração celular, né? Os caras não sabem nem o que é. Bom, Mariana, nosso tempo acabou por hoje, mas foi bom retomar, foi bom te ver. Manda um abraço para o Dr. José Carlos, o homem do serrote,
de ouvido. Eu já tinha ouvido gente que toca piano de ouvido, gente que toca violão, violino de ouvido. Serrote só podia ser o Zé Carlos. Bom, muito obrigado pela tua atenção, pelo programa, belíssimo programa. E eu vou te chamar logo para a gente conversar mais sobre essas novas economias aí, tá bom? Sempre disponível. Obrigada, Resch. Obrigado a você. Deixa eu me despedir aqui das pessoas que vão ficar doidas, vão querer saber como é que eu consigo fazer programas tão bons. Eu já falei, o programa é bom porque o entrevistado é bom. Gente, é isso. Uma vez por semana tem um programa novo no ar. Hoje foi com a Mariana Beckhäuser, da empresa Beckhausen, explicando como é que foi feita a sucessão familiar lá, muito bem sucedida, e como vão os negócios e as novidades. Basicamente foi isso que a gente falou. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.